continuar aqui a ressonância. Você pode ajudar também, Duza? Então, eu vou ficar aqui só mero apresentador de palco mesmo. Eu acho que eu já começo com uma pergunta, enquanto você vai registrando e pensando a sua. Priscila, quais os dispositivos, o que faz funcionar tão bem hoje, na sua opinião, se você pudesse listar, você deu alguns insights durante a sua fala sobre isso, mas o que torna essa lógica da substituição penal tão funcional hoje? Porque, por exemplo, no enterro do meu avô, a pastoral que um dos pastores que esteve presente fez foi de tentar alertar quem estava lá do perigo do inferno, que meu avô estava resguardado porque ele já tinha confessado e crido em Jesus. O que leva um pastor a, até hoje, pensar em uma fala consoladora dessa forma, ou seja lá o que ele considera consolador, né? Então, na sua opinião, na sua leitura, se você pudesse talvez listar, essa é a minha pergunta, enquanto eu te ouvia, o que torna tão funcional a construção da satisfação, da substituição penal que perdurou durante o tempo? Essa é a minha pergunta. Mas o Cirilo está pronto aí com os microfones aí? Quem quiser aí também, levanta a mão que a gente... Vamos começar aqui no Walter. Walter, deixa eu só chegar aí o microfone, que a gente vai tentando anotar. Pode perguntar? Pode perguntar. É só falar mesmo. Pro Duza, fazendo um gancho na sua última pergunta, você falou sobre os pastores, né, e teólogos que jogam com o regulamento debaixo do braço. E a pergunta mais prática, assim, rápida, por exemplo, a nossa comunidade, a Bethesda lá, ela já trabalha a questão da teologia sacrificial entre os pastores. Isso já é ponto comum para a gente lá, todo mundo já fez essa virada teológica. Mas domingo tem ceia. Como que a gente pega o regulamento e joga fora para poder pregar e para poder ministrar a ceia? É um problema para a gente. Todo domingo algum pastor fala que Jesus morreu e tal, sacrificou por nós, sem querer. Celso, ali, Gabs. Boa tarde, gente. Vou perguntar para a Priscila também. Primeiro, seguindo mais ou menos a linha que o Jair perguntou, você comentou honra e ordem em algum dado momento. Seriam esses mobilizadores para manter a teologia da satisfação penal ainda vivos? Tranquilo? É isso. Dos anjos, duas perguntas, eu juro que eu vou ser rápido. De maneira bem geral, assim, como que luta ou como que se mantém de pé esse inconsciente sacrificial das nossas comunidades? Porque não é só consciente para mim, já passou desse dilema, é inconsciente, a gente mantém isso muito claramente. E a segunda pergunta, que é para acabar, você comentou de repetição lá no começo e comentou do Walter Benjamin. Seria o sacrifício uma forma de guerra e a guerra uma forma de sacrifício? E seria o sacrifício também uma forma de manter uma certa estética teológica? Porque a gente também faz isso o tempo todo. Show, olha só. Aqui na frente. Acho que a pergunta se encaixa mais com a fala dos anjos, mas se a Priscila quiser responder também. As grandes atrocidades da modernidade foram produzidas a partir da categoria do trabalho. Auschwitz era um campo de concentração de trabalho. Os gulags soviéticos eram um campo de concentração de trabalho. Quando o soldado despejou a bomba em Hiroshima e Nagasaki, ele estava trabalhando. Qual é ou como esse dispositivo dessa satisfação penal se relaciona
com essa categoria de trabalho sacrificial da modernidade. O mundo das mercadorias, o capitalismo se estrutura e se constrói e permanece a se desenvolver a partir do sacrifício da vida humana, do trabalho humano e do sacrifício do planeta Terra. Então, a cada dia mais a gente trabalha mais, recebe menos, vive menos e produz mais valor. E a cada dia mais a gente tem a plena certeza de que o mundo vai ser destruído antes que a gente consiga fazer alguma coisa. Como a gente consegue pensar essa teologia do sacrifício, especialmente o sacrifício penal de Jesus, em relação a esse sacrificialismo do mundo das mercadorias que se secularizou e que não se importa mais e não usa mais a teologia como seu rito fundante, mas a troca entre essas próprias mercadorias como a sua forma de relação? Não sei se deu para entender. Tem aqui na frente e lá atrás. Aí você escolhe aí, Gabs. Levantaram ao mesmo tempo. São os dois aqui da mesa? Minha pergunta é para Priscila. Só fala um pouco mais alto, que aí a Pri ouve e o restante também, irmão, por favor. Minha pergunta é para Priscila. Eu queria que você discorresse um pouco mais sobre a experiência que você teve, sobre como a gente pode colocar a teoria mais na prática. Eu acho que casa muito com a pergunta, porque é uma experiência que, de certa forma, é muito comum, né? Talvez nós não vemos os corpos frutos de tiroteios aqui em São Paulo, mas a gente lidar com a pobreza, com as calamidades sociais, e como a gente, então, traz, a partir do que você expôs, da tua experiência para a prática. Beleza. A pergunta que eu tenho na realidade, eu gostaria de ouvir tanto a Priscila quanto dos Anjos sobre esse tema. Na fala da Priscila, ela mencionou um trecho de Calvino. E alguém, comentando isso, se perguntou sobre a cabeça dessa pessoa que pensa isso, né? Ou seja, como é que está a psique de alguém que pensa isso? E, ouvindo essas duas últimas falas, um tema que, para mim, não foi exatamente mencionado, mas que está por trás e que está implícito nesse processo todo, é o tema da justiça. Então, Calvino, quando tenta substanciar uma das premissas dessa imagem da satisfação penal, nas Institutas, a sua principal ou mais famosa obra, ele tenta fundamentar a tese ou a ideia de que todo crime tem que ter uma punição. E quando Calvino tenta fundamentar essa tese, ele oferece não um argumento bíblico ou hermenêutico, exegético, mas ele fornece um argumento psicológico. Ele diz: qualquer um de nós, sondando sua própria consciência, sabe que deve ser assim. Bom, eu sondando a minha consciência não sei que é assim, mas Calvino diz isso. E quando ele diz isso, o que me parece, eu vou chegar na pergunta, tá? O que me parece é que ele está fazendo o contrário daquilo que ele está dizendo. Em vez de sondar a consciência das pessoas para saber se é assim, ele está criando na consciência das pessoas a ideia de que é assim. Então, isso gera e constrói uma certa imagem sobre o que é justiça. De que justiça significa fundamentalmente punir. E aí eu queria ouvir, tanto dos Anjos quanto da Priscila, queria ouvir os dois sobre isso, sobre essa premissa e sobre uma possibilidade de uma outra compreensão sobre justiça. Excelente. Lá atrás, Gabs. Primeiro lá, depois tem a Regina e o Alberto. Minha pergunta é para o Felipe. Quando você foi falando, eu fui escrevendo aqui, tá? Então eu vou tomar nota. Bom, você disse que a repetição sacrificial integra o processo da subjetivação humana. Isso, de acordo com a sua fala, traz dignidade à religião, porque, de alguma forma, nos permite pensá-la como algo necessário. A nossa ser-humanidade é indissociável da religião. Nós, enquanto espécie humana, estamos nessa interação religiosa com o mundo. Aí a minha questão, pensando nesse lance da dignidade da religião, que eu gostei pra caramba. Ao utilizar o termo sacrifício para descrever o extermínio racista, capitalista da população negra,
A gente não corre o risco de vulgarizar o sacrifício e a religião? Por que usar a religião para falar de uma coisa tão imunda como o racismo? Beleza, tem. Regina Gabs. Duas coisas, uma para a Priscila e outra para o Felipe. Da Priscila, eu já vinha conversando com ela também, tenho pensado muito nesse assunto. Eu não vejo outro caminho. A Priscila é da sistemática. Aliás, meus parabéns, Priscila, você foi excelente didaticamente, tá? Deu para entender bem. Quero destacar isso, né? Quando a gente escuta uma mulher, não desmerecendo o trabalho dos homens, mas dá para perceber a diferença, né? A abordagem. Então, pelo menos eu percebi. Então, conversando e como mulher, né? Pensando, compreendendo a Priscila, o que ela estava querendo dizer. E também como teóloga que se ocupa mais da sistemática, né? Nós precisamos de uma outra sistemática. Não adianta querer falar, vamos falar diferente de sacrifício, vamos falar diferente de expiação. Isso tudo está dentro de um conjunto teológico muito grande que nos foi passado, que é a base do discurso nas igrejas, nas escolas dominicais, nas pregações. Vai continuar sendo repetido por aí. É isso que ela colocou para a gente. Essa é a base de tudo que a gente aprendeu. Quando eu me converti na adolescência, os primeiros meses de conversão, eu sonhava toda noite que meu pastor estava correndo atrás de mim no quintal da minha casa. Por causa das pregações, principalmente na segunda-feira, depois da pregação do domingo. Eu corria a noite inteira fugindo dele, né? Foi uma experiência traumática. Deus te abençoe. Terrível. Te cure aí. Acordava cansada, literalmente. Então, é uma questão de mexer na sistemática. E ela foi, assim, pontual, porque ela falou, e é na metodologia. Entra na questão epistemológica mesmo, de se pensar uma nova forma de conhecer a fé, nessa perspectiva da ordenação sistemática. Sem mexer com isso, não adianta mexer só em um aspecto da teologia, e nem mesmo só na cristologia. Tem que mexer no pacote todo e no modo de se fazer esse pacote, e foi isso que ela colocou muito bem. Então, só reforçando o que ela disse, porque é o caminho que eu tenho ido também, né? Que se não pensarmos o nosso modo de fazer teologia, a gente não consegue mexer nas coisas. Não adianta querer colocar vinho novo em odre velho, né? Um não dá conta do outro. Para o Felipe, a fala dele me fez lembrar a introdução do livro do Rubem Alves, da Esperança. É muito interessante, não sei se você lembra, se você viu, ele faz essa comparação da experiência que ele teve quando ele foi entregue pelos pastores amigos dele, aos militares na época da ditadura, e ele teve que fugir, e ele faz essa comparação com o sacrifício. Eles me entregavam como se estivessem imolando algo a Deus dentro do seu zelo religioso, quase sentia o cheiro da carne assada, da fumaça subindo, que era esse prazer, entravam em êxtase por estarem entregando um vermelho, né? Um comunista a Deus. Então, era um sacrifício que estavam realizando. Ele faz lindamente nas palavras dele, do jeito que só ele sabe fazer, ele faz essa comparação, me fez lembrar, tá? Essa questão do religioso, tanto no aspecto que pode ser, num significado que pode ser visto de duas maneiras, né? Ele vê nessa maneira, e é o sentimento que muitos de nós estamos tendo nesses dias atuais, né? De sermos submetidos ao sacrifício aí, de certa forma. Mas só isso, essas observações. Obrigado, Regina. Ali atrás, Gabs. Eu acho que ela levantou a mão primeiro aqui. Tá bom, pode ser então. Vamos. Não, Gabs. É só segurar, tá? Só gravar. Isso. Na verdade, é para a Priscila.
e o Dusa também, se quiser falar a respeito, mas é mais a respeito de uma provocação e segue um pouco da linha de raciocínio. Queria que você falasse um pouco mais a respeito dessa questão da sua experiência, porque eu achei muito interessante. E eu escrevi algumas coisas a respeito de algumas provocações que vieram na minha mente quando você estava falando. Uma delas é que, para mim, enquanto mulher preta periférica e um corpo que sofre, ou pessoas que estão hoje, nesse momento, em situações de cadeias ou de sofrimento, é muito simples a gente ter conexão com esse Cristo do sacrifício. Essa interiorização do sacrifício, ela é muito comum, sim. Então, não acho que é vulgar ou que não haja conexão. Na verdade, para uma pessoa que está dentro de um ambiente que existe muita violência, a conexão é direta com essa questão do sacrifício. E aí vem, na verdade, uma outra dificuldade. Porque como trazer conexão, nesse caso, com Cristo, sem essa ótica, porque isso é interiorizado dentro da gente. A Agnes falou uma coisa e eu fiquei pensando, na hora do almoço até comentei, desculpa discorrer a respeito, mas eu acho importante. Que ela falou assim, desde criança a gente escuta isso. Hoje a gente está entre um ambiente teológico, a gente está falando de Anselmo, dos pais da igreja, mas a verdade é que desde criança a gente escuta isso e a gente aprende isso, é interiorizado dentro de nós. Então, eu acho que isso é essencial, a gente voltar a falar isso, porque isso discorre sobre o chão da vida, né? Porque uma teologia que não responde o chão da vida, ela pode responder a questões filosóficas aqui dentro de uma sala onde há grandes discussões, mas a verdade é que quando a gente chega dentro de ambientes periféricos, dentro de outros ambientes, de outras histórias, a gente não tem resposta para o sofrimento de uma pessoa que passou por cima desse corpo, mas esse corpo não é qualquer corpo, é o corpo do pai, de uma mãe, de um filho. E aí vem uma outra questão, já vou terminar, tá, gente? Que é uma pergunta, na verdade. Qual a beleza que existe dentro dessa violência? É uma coisa que eu sempre me questionei. Porque sempre que a gente fala a respeito de sacrifício, eu não consigo fazer uma conexão com essa questão gloriosa que às vezes é nos imposta pela nossa teologia. Em outro ponto, a necessidade da mística. Será que essa não seria a resposta? Porque a gente tem essa necessidade da mística? Porque um Cristo que tivesse conseguido nos convencer só por exemplos, porque é um cara que responde às nossas questões de uma outra forma, por ideologias, ele não seria um super-herói que a gente quisesse seguir. Precisava desse sacrifício. Eu não sei se ficou claro, mas eu acho que é isso. Gostaria que discorresse um pouco mais a respeito. Obrigado. Para trás, Gabs. Não vai. Para você estar ali. Grande Dusa. Essa questão da dignidade da religião foi uma sacada legal. E aí vou te falar para você. Você está procurando um conceito, né? Dentro da ideia de dignidade da religião, aí eu concordo com o Giovanni, a gente tem que defender a causa. Não vulgarizar a religião e colocar ela em tudo quanto é canto. Como diz alguém, tudo é religião. Vamos devagar, porque o conceito também é muito caro para quem estuda religião. Dito isso, será que o conceito que você procura, que eu achei assim bacana, você usar a sociedade citada para encontrar um lugar de fala, né, ou de hermenêutica a partir do fenômeno da morte, foi bacana. Será que a ressurreição não seria esse conceito que a gente está procurando? Porque o Novo Testamento e toda essa questão da cristologia e de sacrifício, ele só surge por conta da ressurreição que as comunidades reinterpretam um Jesus pós-pascal. Será que a ressurreição não seria um desses pontos? Só uma provocação para você depois. Podemos encerrar aí? Tem mais duas. Tem mais duas. Obrigada. Na verdade, é uma coisa que eu gostaria que vocês comentassem, que eu fiquei pensando depois da fala da Priscila e do Felipe, que é...
Eu acho, é um achismo mesmo, mas eu tenho a sensação de que existe um ganho secundário muito grande com esse sacrifício que nos é ensinado. E o ganho secundário é o controle de corpos e mentes. Então, como é que a gente lida, na verdade, com esse ganho secundário? Porque as igrejas não vão simplesmente abrir mão de uma teologia que lhes permite controlar a minha culpa do que eu estou fazendo na minha casa quando eu estou sozinha, controlar a minha culpa quando eu vou sair, a ponto de eu pensar se eu estou fazendo jus ao sacrifício de Jesus por mim, porque foi isso que eu fui ensinada. E eu acho que esse elemento, né, quando Priscila perguntou o que vocês sentem quando vocês ouvem isso, eu respondi imediatamente culpa, porque a culpa ela faz parte da minha experiência cristã. E eu tenho dúvidas se a gente sabe experimentar uma experiência cristã sem culpa, porque ela está tão entrelaçada na maneira como nós fomos construídos ou cristianizados, até pelo lugar de onde vem o nosso cristianismo, que eu tenho essa dúvida e que eu coloco para vocês, como é que a gente lida com a nossa culpa. Obrigado. Eu não tenho exatamente uma pergunta, na verdade é uma proposta. Não sei se eu estou sendo gospel demais, mas eu acho que a gente hoje problematizou muito e localizou a questão biblicamente, historicamente, politicamente, o debate sobre a forma hegemônica de se interpretar o sacrifício de Cristo, mas e é a proposta da nossa conversa hoje, mas eu acho que a gente poderia trazer insights de possibilidades de soluções, e aí eu acho que, nesse momento, as nossas discordâncias aqui vão ficar mais evidentes, mas eu acho que em algum momento, talvez no final, até estendendo os outros dois que falaram, eu acho que seria interessante a gente ter talvez uma fala final, alguma coisa, trazendo proposições, ao invés de só problematizações. Porque eu sei que essas propostas aparecem ao longo da problematização, ao longo do questionamento, mas de maneira mais intencional, mais direta. Seria interessante assim, as implicações daquilo que vocês estão discutindo para entender a morte e o sacrifício de Cristo e como a gente pode ler isso de maneira positiva. De como a gente pode interpretar isso, propostas de interpretação, de leituras, enfim, abordagens que cada um acha pertinente abordar, mas eu acho que seria legal. Gil. Vou fazer duas perguntas também, uma para a Priscila e depois para o Dusa, né? Eu acho que a sua pergunta, né, ou seu problema que você levantou e nos provocou aqui, visa a construção de uma hermenêutica alternativa daquela que nos acompanha na história. Então, eu pergunto, a construção ou as construções hermenêuticas que a gente pode levantar aqui, ao longo da nossa trajetória, visam universalidades também? Por que eu falo de universalidade? Porque uma das suas perguntas foi que relação há entre Anselmo, Lutero, Calvino e Gruden? Eu responderia universalidade. Por quê? Universalidade porque é a construção de conceitos ou discursos provinciais que se tornaram abstratas e universais visando o poder. Até que ponto o que a gente vai construir também não vai ser uma universalidade, ou será que a negociação vai ser o abraço de uma universalidade, não jogando toda a bacia também com o bebê de uma vez, né? Ou a gente vai ter que dar o chute mesmo, geral? Essa é a pergunta. Para o Duas, eu penso assim, não sei se é pergunta ou uma contraposição também. Uma fala sua que você disse o seguinte: o sacrifício e o poder. Eu perguntaria, o sacrifício é o poder ou visa o poder? Por quê? Porque eu acho que o problema da relação do sacrifício, o elemento central e essencial que está por detrás, na primeira instância, concordando, sim, é o fenômeno da morte. Pensando antropologicamente, o sujeito que está lidando, Hegel, todos esses vão trabalhando essa ideia, o sujeito que está lidando com a morte. Mas, se for fazer uma leitura histórica, conceitual, e também eu coloco política, incluindo os autores que você trouxe, me parece que há uma ruptura de pensamento nisso, entre a primeira instância do fenômeno natural do sujeito que lida com a morte
e o sacrifício está inserido nisso. E, num segundo momento, a partir da modernidade, um pouco antes da modernidade para cá, você trouxe um Mbembe, trouxe outros, que vão pensando que a morte não é esse fenômeno natural, mas é uma produção. A morte vem como uma produção e não como uma experiência natural. Se a morte é essa produção, então o sacrifício não é o poder, é a técnica da produção da morte visando o poder. O poder é um elemento central. Razão pela qual o cristianismo vai entrar em duas empreitadas, escravidão, colonização, como elementos chaves de leitura de sacrifício para produzir as segregações, as sociedades, as divergências, ou que se chamam as diferenças, vão acontecendo nas narrativas cristãs, inclusive religiosas, como você trouxe, porque o elemento central não era a morte em si, mas é o poder sobre o outro e a morte como uma forma de alcançar esse poder. Então, vê que a ameaça, a partir desse momento, da colonização e escravidão e até hoje, a morte, ou a ameaça, ela é uma ficção. Ela não existe. É uma ficção a partir de quem visa o poder, pensa nisso e produz a morte pelo sacrifício. Então, talvez não é uma pergunta, mas é uma contraposição da construção sua, pensando aí, Mbembe, Foucault, que você pensou também, com certeza. Encerramos, Gabs? Ou tem mais um? Encerramos, né? Graças a Deus, só estou segurando o microfone aqui, Priscila. Deus te abençoe, irmã. Vou começar respondendo a sua pergunta, irmão, e vou aproveitar para pincelar a sua pergunta também, dentro da dele. Um autor que eu utilizei bastante na minha pesquisa de mestrado foi o René Girard, que, dentro da escola francesa assim, de conhecimento, ele é um dos que conversa e tenta explicar essa questão sacrificial. E aí ele vai desenvolver uma teoria do mecanismo sacrificial, tentando expor as razões e os formatos e os meios pelos quais o sacrifício era imposto. E, na verdade, não imposto, mas utilizado, né? E aí ele vai desenvolver uma ideia de que o sacrifício ele tinha uma instrumentalidade de ordenamento social que demandava da morte uma reorganização, uma readequação da paz, uma readequação diante de conflitos que geravam desordens sociais. A tese do Girard, ela gira em torno disso, mas, sobretudo, de uma coisinha que, às vezes, a gente passa um pouco batido, que ele não vai enfatizar na tese dele, no desenvolvimento teórico dele, especialmente, falando sobre sacrifício, a violência nua e crua. Ele vai enfatizar que, para esse mecanismo sacrificial ser funcional, ele ser válido, a gente precisa não mostrar a violência, a gente precisa ocultar a violência. Então, cadê o irmão que estava aqui? Qual é o nome dele? Rafael? Israel. Então, quando Israel pergunta por que as pessoas se identificam e por que esse mecanismo sacrificial funciona até hoje, por que as pessoas conseguem utilizar esse mecanismo sacrificial, tacando ele para outras áreas de saber, botando outras roupagens nele. E aí, apelando a essa teorização do jihad, que é necessário que a gente esconda a violência desse mecanismo, eu diria que isso, de fato, acontece. Quando a gente olha para uma teologia sacrificial, a gente não vê o meio, que é isso tudo que a gente discutiu aqui, que eu perguntei para vocês, como é que vocês se sentem? E por que eu perguntei como vocês se sentiam? Porque quando a gente lê, quando a gente ouve, falando assim, Deus vai pesar a mão e vai tacar toda a ira na tua cabeça, você vai ser condenado à maldição, e por aí vai, tudo isso que a gente discutiu aqui. Durante as nossas convicções e as nossas declarações de fé,
essa violência ela é muito amenizada. Quando a gente olha para a cruz de Cristo, quando a gente interpreta a cruz de Cristo, quando a gente canta coisas a respeito da cruz de Cristo, do sangue de Jesus, a gente não vê esse meio violento. A gente não tem a ênfase desse meio violento. Então, isso significa, de acordo ao pensamento que a gente geralmente utiliza, de jihad, que esse mecanismo funciona. Porque o que a gente vê no final das contas? A gente não vê o meio, a gente vê o fim. E qual é o fim? A nossa salvação. Então, Israel, quando eu te ouço perguntar sobre isso, teoricamente, imediatamente me vem essa resposta. A gente reproduz, a gente repete, a gente continua a utilizar essa ideia, esse mecanismo sacrificial, porque ele funciona bem ocultando a violência que ele demanda. A gente não olha a violência. E aí, por isso que eu digo que eu vou dar um gancho na tua fala, porque eu lembro de uma situação na favela. Eu já estava fazendo mestrado, e quando eu vim fazer o mestrado, eu saí de lá, né? Vim morar para cá, em São Bernardo. E aí eu cheguei e estava no quintal assim da minha mãe, conversando com a minha mãe e tudo mais. E se vocês olharem depois aí a capa do livro, se tiver como olhar, tem uma pedra, uma pedrona assim na capa do livro. E do quintal da minha mãe eu vejo aquela cena que está ali na capa do livro. Eu fiz essa opção de mostrar para todo mundo onde eu cresci. E naquela pedra, naquele dia, tinha um cara com o calcanhar algemado, amarrado, e ele estava preso ali na pedra. E aí eu perguntei, mãe, o que aquele cara está fazendo lá? Eu sabia, né, que era um cara do tráfico e tudo mais, mas eu queria saber o que estava acontecendo, né? E a minha mãe, não sei, nem tinha visto. Nessa ocasião que eu fui lá na favela, eu fui por conta do meu aniversário, que era próximo do da minha irmã. Então, a gente chamou uma galera amiga nossa, assim, para comemorar. E todo mundo que chegava em casa, na casa da minha mãe, eu perguntava, cara, o que aquele maluco está fazendo lá? O que aquele cara está fazendo lá? O que aconteceu? E todo mundo me dava a mesma resposta. Eu nem tinha visto. Aí eu pergunto para vocês, como é que você está numa favela, o cara está amarrado, sem camisa, no sol, de, sei lá, meio-dia para cima, passou o dia inteiro ali, você está ali, você mora ali, e você não viu aquilo. O que produz essa, digamos assim, para usar um termo um pouco girardiano, essa ocultação do nosso olhar? O que produz, de certa forma, a naturalização dessa violência que nos atinge? Naquele dia, eu comecei a entender que a gente precisa desfazer, desconcertar, desregular um pouquinho esse mecanismo sacrificial, essa forma, essa lente pela qual a gente enxerga o que nos cerca, principalmente quando é atinente à violência. Porque a gente, naturalmente, e isso é uma questão também psíquica, a gente precisa sobreviver. Né? Se a gente está o tempo todo imerso nesse pavor, a gente não é ser humano, a gente é pavor. Então, a gente precisa desses mecanismos de saída para que a gente consiga sobreviver. E, naquele momento, eu não estava nesse mecanismo. Todos os meus amigos e minha mãe estavam. Porque não tem como sofrer o tempo todo por um cara que está lá algemado e a gente não tem o que fazer, cara. Pragmaticamente, isso pode ser assustador e mas é isso. Então, por que eu estou dizendo isso? Qual é o seu nome? Mirelle? Mirelle? Certo. Mirelle, a tua pergunta é excelente, porque ela demanda que a gente retire, de fato, essa lente, que desnaturaliza. Mas, por outro lado, a gente tem que dar conta de que a gente precisa, sim, um pouco dessa lente.
E aí, quando você fala, por exemplo, de uma experiência de mulher negra, de periférica, e coisas que às vezes a gente nem consegue acessar porque não são as nossas vivências, eu sou uma mulher, eu digo que eu sou uma teóloga favelizada, mas eu não posso dizer que eu sou uma teóloga favelizada negra. Aí já teria outro atravessamento que eu não consigo atingir. A gente precisa, então, fazer o que diante disso? A gente precisa ouvir. E aí eu já caio um pouco na fala da Regina, que ela fala sobre sistemática, né? A gente tem um modelo de sistemática que é, digamos assim, fruto, dependente e totalmente fundamentado, enraizado numa ideia quase cartesiana da coisa, de que a gente vai ligando um ponto ao outro e a gente vai dando volta e a gente tem que comprovar aquilo e, no final das contas, se não der aquele resultado, a gente repete tudo de novo até dar o mesmo resultado. Só que, como é que uma pessoa que está nessa condição de cadeia, como é que ela vai interpretar essa morte? Como é que ela vai interpretar essa cruz? Uma pessoa que está numa situação de favelização e que não está numa situação de racismo, não está dentro de um racismo estrutural sendo vítima, como é que ela vai interpretar essa morte, interpretar essa cruz? Portanto, eu acredito, e eu não sei se isso é possível, talvez eu seja utópica, ingênua, infantil nas minhas elaborações teológicas ainda, mas eu acredito que a gente precisa de uma teologia sistemática que tenha a possibilidade de ser um pouco mais dinâmica, um pouco mais aberta. Que método é esse? Provisória, sim. E que método é esse? O problema é que a gente não tem muito parâmetro, porque a gente se estabelece a partir dessa ilustração, desse cartesianismo, a gente aprende a fazer teologia a partir disso, a gente é validado por conta disso, a gente tem que sempre referenciar, né? E a gente não faz exatamente o movimento que, naturalmente, né, em geral, a gente não faz o movimento que eu falei aqui com vocês. Quais são as biografias teológicas que estão dadas? Não somente as institucionalmente validadas. Quais são as biografias que a gente podia catar desses espaços que a gente não consegue chegar institucionalmente com uma linguagem acadêmica, com uma linguagem cartesiana, com uma construção de conceitos que é completamente abstrata por natureza e por necessidade, porque a gente aprendeu que fazer ciência é assim. Só que essas frestas, né, para usar Sertor, essas sucatas existem. E se a gente não se der conta da existência dessas sucatas e a gente não capturar, de certa forma, essas sucatas, a gente vai ficar dando volta, correndo atrás do rabo. Para mim, então, respondendo a sua questão a partir da dela e da dele, se existe a possibilidade dessa teologia inacabada, dessa sistemática que parte da vida, a gente precisa, primeiro, elaborar método para isso, e que seja um método que não responda, que não atenda necessariamente a essa dogmática científica que a gente aprende desde o berço acadêmico. Já começa daí. Quais são as reelaborações teologais que as pessoas fazem desse movimento de cruz aqui? A gente não sabe. Eu esqueci o nome do cara, mas a gente estuda lá na Metodista um teórico que diz assim, eu adoro essa citação, uma coisa é o que sai da boca do pastor, outra coisa é o que entra no ouvido do fiel. E eu completaria dizendo, outra coisa é o que sai da boca do fiel que ouviu da boca do pastor. O que sai da boca do fiel que ouviu da boca do pastor é o que a gente não consegue captar ainda. E é o que as pessoas estão performando enquanto fé cristã evangélica no Brasil. Independente das nossas elucubrações, independente das nossas críticas ao sistema, ao mecanismo e à teologia sacrificial. Elas têm uma performance específica. Agora, quer falar? Eu continuo. O seu nome? Celso. Você perguntou sobre a honra e a ordem. O que eu posso dizer sobre isso? Deixa eu ver se eu acho aqui.
Cadê aqui? É aqui? Não. Enfim, eu vou falar. A gente viu que o estabelecimento dessa teologia sacrificial ela está dentro de um contexto onde a honra ela é algo definitivamente importante. E aí eu vou retomar aqui minha fala, né, de gênero. A honra masculina é importante, porque a sociedade ocidental, né, vamos recortar, a sociedade ocidental, de forma geral, ela é estabelecida a partir do masculino. Ela é organizada a partir do masculino. Então, a imagem que a gente possui de Deus, eu não sei se tem algum lugar escrito imagem aqui, a imagem que a gente possui de Deus é essa imagem de honra. É desse Deus que devia ser um substantivo, mas é um nome próprio, que é masculino, que, portanto, tem seus vassalos e precisa manter a sua honra. Então, hoje, isso ainda funciona porque é como se a gente ainda tivesse, de certa forma, nesse construto social onde o masculino é majoritariamente sinônimo de ordem. E gente, eu não preciso ser teórica demais para a gente ver que ainda existe coisa tipo o cara querer ser dono da mulher. O cara matar a mulher porque a mulher está com outro cara depois que terminou com ele. O que é isso, se não restabelecimento da honra? Parece Brasil de 1930. E segue assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa característica da honra funciona porque a gente ainda está, de certa forma, eu não estou sendo antagônica aqui, mas, de certa forma, a gente ainda tem esse resquício dessa construção imagética de que há uma honra, há um soberano, e, geralmente, esse soberano é o masculino. Ponto. Agora, sobre a ordem, a questão é, o que a gente faz? Isso foi uma experiência muito particular, né? O que a gente faz quando a gente desloca essa teologia? Meu irmão, é pura confusão na cabeça. Porque, assim como a gente já falou 1000 vezes aqui, é o que estabelece a nossa psique, a nossa fé, o nosso cotidiano, a nossa leitura de mundo. Então, essa ordem ela não está somente relacionada ao elemento sistemático da teologia. Ela está relacionada à forma como eu leio céu e inferno, vida, reinado de Deus, e por aí vai. E, no campo social, ela organiza esse mecanismo sacrificial, essa teologia sacrificial, ela organiza como eu vejo, inclusive, o outro. E aí eu passo rapidamente por outro exemplo. Eu sempre comento, quando eu posso. Chegou um irmão da igreja, de um evangelismo, e ele tentou falar com uma pessoa, a mesma coisa que a gente brincou aqui, né? Os quatro passos. O cara não quis ouvir, pô. Não, obrigada, já ouvi demais isso. Ele chegou para o pastor da igreja que eu participava, e ele relatou, olha, pastor, eu quero falar uma coisa para o senhor. Ele não quis me ouvir, mas eu tenho a consciência limpa de que o sangue deste irmão não está mais sob as minhas mãos. Ou seja, a gente instrumentaliza para o nosso próprio ego, às vezes, o que esse sacrifício significaria na vida do outro. E a gente se desresponsabiliza porque essa teologia, no fundo, vira um mecanismo e vira uma ferramenta, às vezes, até de idolatria de uma imagem de Deus. Então, a gente se desresponsabiliza mesmo quando a gente usa isso de forma desregrada. Então, por que eu estou dizendo isso? Funciona muito, cara, porque é muito difícil perder a ordem. É muito difícil perder o fundamento, é muito difícil perder o chão, é muito difícil se reorganizar a partir de outras teologias, de outras perspectivas, e por aí vai. Isso cai na pergunta do amigo aqui. Como é o seu nome? Renan. Você pediu para eu dar mais exemplos, né? Eu já dei alguns, e eu diria uma coisa assim, gente. Quando a gente critica a teologia da satisfação penal, quando a gente
bota isso, traz à baila essas incongruências ou essas questões que ficam muito nas frestas, né? No fundo, a gente está querendo dizer também que essa é uma teologia performática, que toda teologia é. E isso não me faz melhor ou pior do que ninguém. Mas, no fundo, o que acontece? As pessoas aprendem a agir através de. Aprendem a agir através de. Então, toda vez que eu ouço alguém, por exemplo, se a gente ouve um discurso fundamentalista, a gente fica irritadíssimo. Agora, pensando de forma fria, nua, assim, sabe? Desprovida de juízo de valor. Será que tinha outra opção para essa pessoa? Será que essa pessoa consegue alcançar o que a gente está falando aqui de usos e abusos desse mecanismo sacrificial, dessa imagem necrófila de Cristo? Quais são as utilizações que essa pessoa dá a essa teologia que a faz performar de determinada maneira diante dos problemas da vida? A questão é, para mim, né, a mais fulcral de todas, a gente não tem como fugir de que toda teologia é também uma ação no mundo. Então, quando eu, Priscila, entendo que eu preciso rever, criticar, reavaliar, reestabelecer uma determinada teologia, é porque, a princípio, eu estou dizendo a minha performance enquanto mulher favelizada cristã no mundo não é válida para mim. Não anuncia, diante dos meus conceitos, o que eu entendo a respeito acerca do reinado de Deus, que eu consigo interpretar, fazer uma hermenêutica nos textos bíblicos e tudo mais. Então, eu acho que o fundamento aí não é a crítica pela crítica, é a crítica pela metanoia, se eu posso usar um termo bastante teológico. Não sei se eu respondo a tua pergunta, mas foi o que me ocorreu. Vou usar de um exagero homilético para tentar amarrar algumas questões, que é o seguinte: o cristianismo ele não sacrifica. Se esse sacrifício aí, como técnica de poder, puder ser chamado de sacrifício, segundo um certo conceito que consideraria algumas antiguidades como formas sofisticadas de pensamento, isso que o cristianismo faz é uma comédia. Isso que o cristianismo faz é realmente uma ficção de sacrifício. E é exatamente assim que o Mbembe vai dizer. O cristianismo foi a religião que criou a possibilidade do cristianismo, do sacrifício ser uma máquina de abstração, universalizante, branca, imperial. Porque antes do cristianismo criar um fosso entre a imanência radical de todas as coisas e a metafísica, o sacrifício era uma relação material da comunidade, assim, com um real que é o real mesmo, é a vida física de todas as coisas, de uma comunidade para uma comunidade amarrada a um princípio de localidade, a uma relação com a terra. Ou seja, não há possibilidade nenhuma de abstrair e de transformar o outro, a diferença, num pavor. Você num pavor. O meu trabalho é habitualizar a minha relação com a terra para a produção de vida da minha comunidade e não criar uma espécie de trabalho imaterial de um outro abstrato contra o qual eu possa reverter a pulsão de morte que corre em mim. Então, assim, para o Bataille, que é o fundo do Achille Mbembe, o cristianismo é a primeira religião a criar uma máquina de abstração e, portanto, a profanar o sacrifício. E aí, citando um teólogo que o meu amigo marxista gosta muito,
O cristianismo diz que para defender o sacrifício de Jesus, pode matar o outro. Isso é uma operação de ficção. Para que você não mate Jesus com a sua idolatria, eu vou matar você, pô. Tá ok? Então, é tudo uma operação de ficção que se concretiza em morte concreta do outro. Nunca de mim mesmo, para mim mesmo, ou numa morte, entre aspas, admitida, consensuada, desejada por um membro da comunidade. Quem perguntou para o não cristão se ele concordava com o ritual de sacrifício abstrato que o cristianismo colocou na cabeça dele? Nas comunidades antigas, e os irmãos falando bastante sobre isso daqui, o animal que é sacrificado, ele é pensado como pessoa e é uma honra para ele ser sacrificado em, digamos assim, potencial alimentício para a comunidade. Eu indiquei um filme para os amigos meus ali, ó, moderno demais, chama Midsommar. E aí os velhinhos, com 70 e poucos anos de idade, eles sobem do alto da pedra, voluntariamente, e eles se jogam de lá no rito sacrificial. Blow, se espatifa lá embaixo. Ninguém forçou, ninguém obrigou, não tem nenhuma abstração, tem toda uma relação do corpo, entregar o corpo para a terra, voluntariamente, numa relação de gozo diante da morte. No cristianismo não tem nada disso. Eu acho que talvez seja por isso que o Mbembe linka a ficção racial da modernidade à profanação que o cristianismo representa na história da humanidade. O cristianismo não sacrifica, o cristianismo profana. Profana o quê? Profana o sagrado, que é a ordem material de todas as coisas, com as quais eu tenho que me relacionar. De forma santificadora, de forma preservadora, de forma celebrativa, inclusive transferindo a minha subjetividade ao corpo do animal, para que seja eu morrendo com ele, no prazer de entregar a minha vida pela comunidade. No cristianismo, o cristianismo ele ficciona esses elementos, ele abstrai esses elementos, ele cria uma experiência ritual, que é uma experiência metafísica, uma experiência transcendental, e aí ele transforma o sacrifício numa máquina de poder. E eu concordo contigo, o sacrifício no cristianismo é uma máquina de poder. E o meu exemplo é, no Rio de Janeiro do século XX, os cristãos, que são ao mesmo tempo, como é que eu posso dizer assim? Eles são parceiros do Estado na urbanização da cidade do Rio de Janeiro, eles dizem assim, a gente precisa limpar a cidade do Rio de Janeiro da idolatria africana. Toda a violência policial e de Estado que se produz contra as comunidades afro-brasileiras no Rio de Janeiro, ela está sob uma justificativa teológica cristã. Só que é uma ficção cristã para justificar uma violência política contra uma comunidade a partir desse espectro racial da modernidade. Quem sacrifica no Rio de Janeiro no século XX? As comunidades afro-brasileiras, que põem o fubá, põem a galinha. Eles sacrificam. O cristianismo profana. Na minha leitura disso, existe um sacrifício branco, que é o sacrifício abstrato, e existe o sacrifício negro, que é o sacrifício da potência, da religação com a natureza, do respeito ao outro, da contemplação da divindade no corpo do outro, desse outro que é acolhido em mim na experiência comunitária. Então, eu diria que o cristianismo não sacrifica, porque o cristianismo é uma profanação desse sacrifício pensado como relação com a morte. E esses elementos aqui, como trabalho, eles são máquinas de abstração cristã. Porque é o cristão que tem a capacidade de produzir uma religiosidade assentada radical e absolutamente numa virtualidade. Na virtualidade que o trabalho dignifica, por exemplo, na virtualidade da ideia de uma arianização do mundo.
Porque quando você reivindica, e o Mbembe, na minha opinião, ele está criticando o cristianismo o tempo todo nesse sentido. Quando você reivindica uma história, um corpo, uma humanidade, o cristianismo diz culpa, pecado, corpo é pecado, história é pecado. O cristianismo aciona todas essas máquinas de abstração contra o real. Então, por exemplo, alguém falou isso sobre culpa. O reverendo, ele deu uma jogada assim no alto e saiu correndo. Ele falou, não, esse problema aí com o conceito de pecado. Qual foi a religião que transformou a experiência? Ou qual foi a religião que transformou o pecado num conceito? O cristianismo, numa abstração jurídica. O pecado tinha a ver com relações comunitárias de justiça e injustiça. Aí eu trouxe a questão. Tinha a ver com uma ética no interior de uma comunidade que estava regulando as suas relações. O cristianismo monta uma noção universal de pecado, aí vem o problema do universal, né? O cristianismo monta uma noção universal de pecado e vai adequar, fazer uma espécie de compliance, adiantando a Faria Lima, vai montar uma espécie de compliance universal de quem se adequa ou não se adequa a uma certa norma, a uma certa regra, que deveria ser particular do cristianismo, mas ele quer universalizar. Então, eu acho que você manja bem, tem uma questão entre a terra, o corpo, o local, o étnico no sacrifício, que, de maneira profanatória, o cristianismo destrói. O Caio citou a Paula Fredriksen. Ela, por exemplo, narra esse conflito entre o cristianismo e o judaísmo, a forma como o cristianismo, na produção dessa máquina abstrata, vai categorizar o judeu que sacrifica como um idólatra para encontrar uma forma de justificar a guerra religiosa contra o judeu. Então, aqui no esquema que você me provocou existe um sacrifício como imanência, e existe um sacrifício como máquina transcendental. E essa máquina transcendental aqui, ela é uma máquina de poder mesmo. Nas teorias, nas filosofias políticas, isso se divide em poder e potência. Potência é aquilo que me põe em relação com a imanência, com a radicalidade de tudo que existe. E poder é aquilo que, de forma abstrata, é aquela máquina abstrata que me coloca em relação de colonização, verticalização, violência, imposição ao outro da minha forma de vida. E aí eu me conecto com essa questão que o Giovanni falou. Chamar o capitalismo de sacrifício, André, na minha leitura, o capitalismo ele profana. O trabalho, ele profana. Porque eu concordo com o Giovanni no sentido que se a gente entregar os conceitos potenciais da religião a todas as práticas sociais negativas da modernidade, a gente perde a potência, inclusive, crítica da própria religião. E a gente está descobrindo uma... Por exemplo, é nisso que eu concordo contigo, Giordano. O jihad é antissemita, sim. Ele quer salvar o cristianismo contra as formas tradicionais de sacrifício. Essa coisa de forma abstrata e universal, o Cristo acaba com os sacrifícios. Sempre o do outro. Porque os sacrifícios abstratos do cristianismo estão todos mantidos, inclusive na obra do jihad. E o André trouxe vários autores e autoras aí que expõem isso ao jihad. Vão dizer, jihad, isso é antissemitismo purinho da sua parte. Essa crítica ao judaísmo sua é uma pretensão de universalidade. E aí tem vários autores que estão dizendo, olha, se aparecer essa pretensão de universalidade, nós já estamos falando de uma profanação, nós não estamos falando mais de sacrifício. Entende assim? Porque eu estou tentando pensar o aspecto positivo disso, segundo as conversas que a gente fez aqui. E aí, o Mbembe ele vai fazer isso, ele vai dizer, olha, você chamar a colonização de culto, você cristão, isso é bizarro, é uma comédia. Você inclusive, anula a minha experiência religiosa que produz no meu corpo o culto.
quando você vem para mim e diz que isso que você está fazendo, essa matança, ela se justifica por alguma salvação, por alguma libertação, que você pergunta para onde, para quê, para quem, qual é o povo, e não tem. É sempre uma máquina, assim. E aí tem uma outra coisa aqui. Então, concordo contigo, Gil, é pura ficção esse sacrifício aí. E eu acho que é por isso que a gente tem que montar um diagrama, tem que montar um conceito, tem que montar algo que dê conta desses jogos que são feitos entre vida e morte. Porque é isso, a morte é politicamente produzida. Mas houve um tempo que, justamente para se livrar do politicamente produzido, que os antigos criaram a religião. Eles criaram a religião nesse sentido, ou criaram o sacrifício nesse sentido, para dizer, o que acontecer aqui dentro não será dominado moral, politicamente, pelas forças ao nosso redor. Então, era crime, no Rio de Janeiro, matar galinha na encruzilhada. As religiões afro-brasileiras diziam, vamos matar a galinha na encruzilhada, porque as nossas experiências sacrificiais não estão coordenadas, determinadas pelos seus rituais, pelos seus programas políticos. O que tem aqui? Uma puta inteligência religiosa de dizer, a política não pode abarcar tudo. Porque, senão, uma moral universalizante vai abarcar tudo. Uma perspectiva racializada de Deus vai abarcar tudo. Se eu não criar um corte entre o ritual e o político, se eu não criar um corte aqui, que seja arbitrário para fins de experiência comunitária, dizendo aqui dentro, o que eu vou fazer pode ser considerado, inclusive, crime para você, mas eu vou fazer ritualmente porque eu tenho a minha liberdade religiosa. Isso daqui é para os deuses, eles precisam se alimentar. Aí o branco fala que Deus não se alimenta de galinha morta, cara. Mas está em jogo essa problemática de se da religião a gente vai entregar para o poder sempre. E o sacrifício é um lugar onde isso está muito claro. Assim. No Brasil isso está muito claro. No Brasil está muito claro que a gente tem um conflito entre uma matriz de abstração e várias experiências religiosas que, no fundo e no fim, resistem cristianizar. Eles dizem assim, nós não queremos ser Estado, como vocês estão dizendo que a gente tem que ser Estado. Nós não queremos ser cidade, como vocês estão querendo dizer que nós devemos ser cidade. Nós estamos resistindo a esse projeto branco aí da modernidade. E resistir a esse projeto branco da modernidade significa também rejeitar esse modelo abstrato de sacrifício aí. Aí, sobre a guerra, acabei, Davi, aí, sobre a guerra, o que o Batalha vai dizer? Que a guerra é um dos primeiros fenômenos da história humana. Ele vai fazer uma teoria das religiões, um esboço para uma história das religiões. Mas é o seguinte, a guerra é um dos primeiros fenômenos da humanidade que anunciam esse modelo de profanação, porque a guerra é a transformação de elementos de natureza em arma, em ferramenta, para o extermínio do outro. Assim, essa transição, digamos, fenomenológica, de que antes eu transformava a terra e elementos da natureza em objetos que me ajudavam a extrair vida da terra, do momento em que eu pego essas ferramentas e paro de apontar ela para a terra para produzir vida para a minha comunidade e passo a apontá-la na direção do outro, sob uma alegação abstrata de que eu tenho razões para fazê-lo, que é a guerra, razões religiosas, inclusive, para fazê-lo, isso aí é profanação. Nesse conjunto aqui de teorias que eu estou falando. Então, a guerra é meio que um primeiro passo nesse processo. E aí, se a gente pensar que nós estamos com todas as nossas ferramentas conceituais e concretas apontadas para essas diferenças, hoje, resguardando a posição de segurança do homem branco, o cristianismo é uma profanação absurda.
cristianismo é uma profanação absurda. Quem que ele sacrifica? Qual comunidade que ele mantém? Para qual Deus que ele serve? Aí a gente, metaforicamente, e aí talvez reforçando essa fala do Caio, né, numa metáfora que fala muito sobre a cartografia do nosso inconsciente, da nossa vida psíquica, a gente fica dizendo, não, o Deus é o capital, o Deus é o branco, o Deus é o trabalho. Então, operações cristãs, esses saltos epistemológicos, são saltos do cristianismo. Mas, concretamente, onde está o teu Deus? Ah, sei lá, na nuvem. Entendeu? Isso era um absurdo aí para os judeus que o Caio estuda. É absurdo, meu Deus está na nuvem? Não, tá não, claro que não. Está no animal, está na folha. Aí o cristão diz assim, isso é animismo, é idolatria. E aí ele vai destruindo as experiências religiosas do outro e as práticas sacrificiais do outro em nome de uma mega abstração, de uma mega universalização. Como eu acho que Jesus era judeu, ele discordaria dessa universalização aí. Aí tem uma leitura de Gálatas para isso, mas num congresso não é sobre Gálatas. Então eu falei que eu ia radicalizar homileticamente, e aí eu concordo, Giovanni, ó, isso é vulgarizar a religião, oferecer conceitos religiosos para práticas sociais que estão funcionando segundo essa abstração, essa máquina de abstração aí, que é o cristianismo. Eu prefiro chamar de profanação. E, inclusive, tem uma reflexão muito boa, André, sobre o Holocausto, que é, os judeus não aceitam chamar aquele trem lá de sacrifício. Absurdo. Você não pode, não entrego o meu conceito de sacrifício para você fazer isso contra mim de maneira nenhuma. Não vai fazer. Aí tem gente que diz que a morte da Marielle foi um sacrifício. Pergunta para a Marielle se ela queria morrer em nome da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Qual de vocês querem morrer pelo Brasil, hein? Igual Marighella queria nos anos. Morrer pelo Brasil é a coisa mais tosca que existe. O que é o Brasil? Entende isso? Se eu não concordar com morrer pelo Brasil, esse gesto de entrega meu não vai valer religiosamente, espiritualmente, nada. Então, eu estou cada vez mais animado a tirar esses conceitos potentes da religião de dentro de fenômenos sociais que estão operando com essas lógicas de abstração. E aí eu concordo com o Mbembe e reforço, porque isso é uma comédia, isso é uma piada. Os caras querem fazer a gente acreditar que o que eles estão fazendo é culto, quando o que eles estão fazendo é profanação da vida humana, morte do outro, morte da diversidade, extermínio, né? Destruição do outro. Ah, tem uma última coisa que eu queria falar, que é o seguinte. Nesse sentido, quando a gente fala de teologia e ensino, a gente tem um problema aqui. É que esses signos, essas letras, essas escrituras, essas palavras, essas linguagens que a gente conhece para fazer teologia, elas já estão carregando esse inconsciente sacrificial do cristianismo aí. E esse é um dilema. Aí talvez a Mi falou uma palavra que eu vou usar, talvez a gente tenha que fazer uma aposta em experiências mais estáticas, mais místicas, mais corporais, e talvez devolver o cristianismo a essa índole mais comunitária, mais local, mais partilhada, né, por um corpo, e talvez teologia e ensino que vai aparecer depois de um outro inconsciente aí, que não seja o inconsciente sacrificial. Aí tem que perguntar para os psicanalistas como é que faz para destruir esse inconsciente colonial que a gente vive, esse inconsciente cristão. Tem apostas. Tem gente que diz que o problema do ser humano é que ele acreditou que ele tinha um eu, então ele tem que destruir esse troço aí. O Ed falou domingo sobre isso. O eu é uma ficção produzida em cima de uma potência de vida. E isso tem a ver com moralização, educação, política, sociedade, poder. Isso tudo formou um eu e você acreditou que esse eu é o seu eu, e você foi vivendo em nome dessa imagem, ficcionando isso. E culpado, é um eu culpado. E talvez os nossos processos de educação, né,
que tem a ver com as linguagens, eles já estejam contagiados ou contaminados, para usar essa nossa expressão aqui, por esse inconsciente sacrificialista aí. E eu falei que eu ia exagerar, mas tudo bem. Então eu exagerei. Mas agora o Davi falou que tem que acabar pelo menos uns 5 minutos atrás. Cadê ele aqui? Enfim. Valeu. Tem café aí bom pra gente agora. Tá igual o pastor. Não, tô terminando. 40 minutos. Gente, seguinte. A gente sabe que tá todo mundo cansado. A gente conversou ali. O que a gente acha que seria legal se a gente fizesse? A gente sabe que tem um monte de perguntas borbulhando. Por exemplo, na parte bíblica, você fica naquela... E aquele texto, hein? E Gálatas tal? E nas diversas palestras, a gente sempre fica com algumas perguntas borbulhando e a gente não vai conseguir fechar tudo aqui. A ideia hoje é ser uma primeira conversa, uma provocação para a gente se conhecer, para a gente se enxergar, saber quem tem interesse realmente no tema e continuar discutindo o assunto. Mas não dá só para a gente problematizar. Então, quando eu falei que eu fui gospel demais lá, a gente conversou e o que a gente acha que é pertinente, a gente parar agora, tem um café ali, tem um café maneiro, e não dá para ser 5 minutos. Então não dá para ser 5 minutos. Então a gente vai lá, depois a gente chama vocês, em 10 ou 15 minutos, a gente vê. E como a gente tinha combinado, até as 7 horas, pelo menos até as 7 horas, a gente tem um outro momento de conversa. Você vai falar? A gente tem um outro momento de conversa para trazer isso mais para o chão e para as questões práticas, para propostas de leituras teológicas, de questões políticas, desde de como que a gente teologiza o sacrifício e como relaciona isso com o corpo caído no chão, na favela, até como a gente trabalha isso pastoralmente, na pregação, ou como a gente desenvolve isso sistematicamente, enfim. A ideia é a gente trazer mais propostas, fazer alguma coisa de maneira mais objetiva com aquilo que a gente trabalhou hoje, com aquilo que a gente levantou hoje, que problematizou hoje. A gente também não vai fechar isso, mas é só para a gente começar a discernir alguns caminhos que a gente possa ir para cá ou para lá. E como a gente falou, universalização é um problema, a gente vai para diversas propostas, diversas conversas, diversos caminhos. Fala, professor. Galera, eu quero agradecer muito a todos e todas vocês que vieram aqui hoje com a gente. Várias tradições, várias pessoas tentando aterrissar o cristianismo em algum lugar real, de uma forma ou outra, assim. Então quero agradecer muito a vocês que vieram, que atenderam. É muito importante a gente não perder essa coisa do horizonte, da perspectiva do processo. Na filosofia do design tem um termo, que é uma aposta não prometeica. Essa ideia de que nós não estamos reunindo para roubar o fogo dos deuses hoje e resolver o problema da humanidade. A gente está em processos, em construções, em caminhadas. Quero agradecer muito o Caio por isso, uma pessoa que inspira muitos e muitas de nós aqui com as reflexões, ensina. O Jordano, muito obrigado pelo seu corre de ontem. Eu sei que foi literalmente um sacrifício. Como potência, tinha um corpo real sofrendo naquele aeroporto lá maldito. Então, muito obrigado pela gentileza. Pronto, então já impomos ao irmão, já estamos em pecado. Abre uma clínica aí para mim, em nome de Jesus. Então, agradecer a todos e todas vocês por isso. Priscila também veio de Santa Catarina, e vai para Manaus, de Manaus para Santa Catarina. Está numa transição aí enorme. E é isso aí, irmãos de outras cidades também, obrigado mesmo. É isso aí, tá bom, gente? Beijo para vocês. Tem um café reforçado ali e daqui a pouco a gente se encontra aí para fazer uma assembleia para organizar ideias.